Gente, quanto tempo eu não abro uma live aqui, né, com vocês. Uma aguinha, garganta seca. Bom, gente, resolvi abrir essa live para compartilhar algumas atualizações, algumas consciências importantes que eu tenho recebido, tanto da minha consciência superior, dos meus trabalhos, quanto das hierarquias espirituais. E eu ia gravar stories, mas queria que ficasse gravado, né? E os stories ficam só ali 24 horas. E eu ia gravar vídeo, mas aí talvez ficasse muito longo, né? Então resolvi abrir essa live de surpresa aí para falar com vocês sobre algumas informações que eu tenho recebido não de agora, já faz um tempo, mas que cada vez mais, conforme os trabalhos vão evoluindo, conforme os acontecimentos planetários se torna, né, mais claro todos os ensinamentos e todas as consciências do momento atual, né? Então, me falem também se vocês estão me ouvindo bem, né? Tô com um microfonezinho novo aqui, depois de 5 anos resolvi investir num microfone decente. Então vamos que vamos, né? Bom, essa noite eu tive uma projeção consciente, né? Que na hora que eu estava tendo a projeção, eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo ali. Mas depois que eu acordei, eu fui meditar, me conectar, enfim, e recebi informações daquilo ali e que estão muito relacionadas a toda essa estrutura de atualizações que estão acontecendo. Então eu resolvi fazer essa live inspirada muito também ali no meu colega, no Igor, né, que fez a live ontem. E aí faz tempo que eu não faço uma live, vou abrir uma live também. Que aí já fica salvo também a informação aqui no feed, depois para vocês poderem acompanhar, né? Então, nessa projeção que eu tive, eu estava numa sala de aula e até aí ok, né? Dentro dos meus trabalhos no campo astral, eu dou muitas aulas, né? Então, esse é um dos meus principais trabalhos dentro daquilo que eu tenho consciência, onde um dos meus corpos de luz se desdobra para dar aulas, né? Para quem não sabe, a Escola Ascender, ela faz parte de uma estrutura que existe dentro do campo astral, dentro do campo multidimensional, onde são ministradas aulas em vários níveis, principalmente em conexão ali com as estruturas herméticas, então os ensinamentos da Ordem de Tote e do Raio Dourado, né? Em conexão com Kuthumi, tem conexão com os Sirianos, Canopianos, energias dos Kumaras, enfim. E dentro dessa projeção que eu tive, né, tava dando aula, até aí tudo bem, era uma sala pequena, tinha mais ou menos ali em torno de umas 20 e poucas pessoas, e depois da aula a gente teria um trabalho a ser feito, que era um trabalho energético ali, dentro da minha percepção, dentro da projeção ali do sonho. Eu tinha a percepção que esse trabalho energético era um trabalho meditativo, com foco em limpezas, né? Quebra de contratos, libertação daquelas almas que elas já estavam num outro nível do campo astral, mas ainda estavam conectadas à barreira de frequência e precisavam liberar pendências dentro do seu processo. Então tinha ali algumas pessoas que eu me recordo, que eu conheço, né? Que estavam participando, muitas que eu não conhecia. E bom, depois dessa aula a gente foi fazer esse trabalho e de repente várias pessoas começaram a levantar e começaram a sair da sala de aula. E ficou mais ou menos ali, pelo que eu me recordo, umas 3 ou 4 pessoas. E aí eu não estava entendendo por que tinha ficado tão pouca gente para fazer o trabalho ali, que era o trabalho interno, né? Que era o trabalho verdadeiro depois da aula. E eu perguntei, mas aonde é que estão indo todas essas pessoas, né? E aí uma das pessoas que ficou me falou, elas estão indo lá fazer o uso de substâncias psicotrópicas, né? Para terem outras percepções, outras experiências, né?
E aí eu falei assim, tá, mas por que essas pessoas estão indo para lá se o trabalho que a gente vai fazer aqui é um trabalho profundo, né? Não precisa dessas outras substâncias. O trabalho que a gente vai fazer aqui é um trabalho que realmente vai levar elas a um nível de consciência, a um nível de energia muito mais elevado, né? Desde que elas realmente se proponham a fazer. E aí eu fui lá questionar, né? Tá, por que vocês estão saindo, né, da aula? Por que agora que a gente vai fazer o trabalho, o que está acontecendo? E aí eu comecei a perceber que essas pessoas, elas não queriam fazer o trabalho interno. Essas pessoas, elas não queriam, de fato, ir lá, sentar, meditar, olhar para os seus processos internos, fazer o processo de quebra de contratos, limpeza de purificação para acessar um outro nível. A consciência delas ia até um certo ponto. O que elas queriam e o que chamava elas era o processo da distração. Era o processo de usar outras substâncias, de sair da consciência, de ter sensações, que é muitas vezes o que essas substâncias nos proporcionam, né? Essas sensações. Então eu quero sentir, eu quero ver, eu quero... E aí eu fiquei com aquela coisa assim, fiquei na projeção, eu estava bem indignada, né? Ok. E aí hoje, em conexão com as hierarquias, em meditação, aí eu comecei a receber as informações do que tinha acontecido ali naquela projeção, né? Foi aí que eles me falaram algo que eu estava até abordando com vocês ontem nos stories e que eu já abordo muito dentro da comunidade consciente com os meus alunos mais recorrentes, que é a questão do despertar e a diferença entre despertar e ascensão. Né? Então eu ouvi uma frase na semana passada que eu achei muito interessante, que traduz muito isso, que é: a gente precisa despertar do despertar. E que esse despertar do despertar, ele é para poucos. Por quê? Porque é o que separa o joio do trigo dentro do caminho verdadeiro de ascensão e dentro do caminho que é... Isso me lembrou aquela imagem, né? Daquelas pessoas que vão monte uma fila imensa numa portinha buscando as respostas prontas, as respostas rápidas, né? E aquelas pessoas que vai 1, 2 pessoas para fazer o trabalho interno ali verdadeiro. Então, foi essa consciência que veio, né? O meu trabalho, ele passou por muitas mudanças ao longo desse tempo e hoje eu compreendo profundamente que ele não é um trabalho para todo mundo. Que durante muito tempo eu quis e aí eu tô sendo bem honesta aqui com vocês, durante muito tempo eu quis me encaixar em lugares dessas pessoas que têm muitos seguidores, que alcançam muitas pessoas, que viralizam, que não sei o quê, porque isso é um condicionamento da Matrix, né? E um condicionamento que diz o quê? Bom, se você tem isso, o seu trabalho é bom, você fez sucesso, você deu certo, enfim, que é uma programação de performance. Então, durante muito tempo eu quis me encaixar nesse lugar. Até depois de fazer todo um trabalho interno verdadeiro, que eu entendi qual de fato era o propósito do meu trabalho, ou da minha missão, ou seja, lá aquilo que vocês querem chamar. Que vai pegar esse pequeno percentual de pessoas que realmente estão direcionadas para fazer uma ascensão verdadeira. E aí, com essa projeção que eu tive essa noite que eu contei para vocês, essa informação veio hoje de manhã. Que é o que? Às vezes a gente fica muito preocupado, né? Bom, vamos acessar mais pessoas, vamos transmitir. Mas existe um ensinamento hermético, que é um dos ensinamentos que baseia todo o trabalho da Escola Ascender, que é o seguinte: não jogue pérolas aos porcos. O que significa isso? O conhecimento na mão daqueles que não tem responsabilidade, que não tem integridade, ele se torna uma arma de destruição. Por quê? Porque ela alimenta cada vez mais uma busca de disputa por ego, uma busca de poder, de quem é mais especial, mais importante, tem mais armamento, tem mais potencial, tem mais poder ali. E isso só alimenta uma matriz de controle, que realmente traduzem uma dualidade, onde as pessoas que se mantêm nesse lugar da distração, da ilusão, desse processo todo, né, de buscar fora, são a maioria das pessoas. E as pessoas que realmente
buscam um caminho do despertar verdadeiro, que é um caminho de ascensão, são pouquíssimas pessoas. Então eu comecei a entender esse processo e aí isso me trouxe uma virada de chave muito grande no meu trabalho, onde eu parei de querer falar para todo mundo, né? Despertar todo mundo, ou querer que o máximo de pessoas despertasse. E sim, eu entendi cada vez mais que o meu trabalho ele tinha que ser baseado numa integridade. E o que é essa integridade? Não adianta eu ficar fazendo um monte de vídeo, um monte de post falando sobre teoria da conspiração, falando sobre como você consegue acessar o seu mentor espiritual, ou como você acessa a sua origem estelar, porque isso é mais um nível de despertar que está dentro de uma manipulação, está dentro de um nível da Matrix. O meu trabalho é para quem realmente está disposto a fazer o trabalho interno verdadeiro. E esse trabalho interno requer o despertar do despertar. Que é a gente sair de todas essas narrativas, de todas essas dualidades, de todas essas distrações e seguir o caminho que realmente vai nos levar à ascensão. Mas por que isso é tão difícil, gente? Por que tem mais gente na portinha do soluções prontas e rápidas do que pessoas na portinha do trabalho interno? Justamente porque as pessoas, primeiro ponto, né? As pessoas elas buscam as distrações cada vez mais para que elas não tenham que encarar as suas verdades dentro. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, é que a ascensão verdadeira ela não vai te trazer resultado imediato. Então não é amanhã que você vai... não é como se você tomasse um psicotrópico ali e aquilo trouxesse várias sensações, várias visões, várias percepções, uma coisa intensa. A ascensão é um trabalho de construção que vai te trazer sim abertura, benefícios, mas vai ser algo a longo prazo. Ou seja, não tem um resultado imediato. E a gente hoje lida com um processo que é cada vez mais intenso dentro da Matrix, que é o quê? O excesso de dopamina. Então hoje a tecnologia, ela possibilita muitas coisas, mas ela traz, de acordo com essa manipulação dentro da Matrix, aquilo que é cada vez mais rápido. As pessoas não param para pensar, as pessoas não param para meditar, as pessoas não param para ler um livro, as pessoas não param para contemplar. Porque a programação que está sendo criada na mente das pessoas, que é um outro nível de aprisionamento dentro da Matrix, é uma programação para que a gente cada vez mais se foque nas distrações. Então a nossa mente, ela está o tempo todo acelerada, ela está o tempo todo em atividade, ela quer o tempo todo essa dopamina, esses hormônios. Por isso que esse caminho que vai te trazer resultados significativos a longo prazo não é interessante para as pessoas. E quanto mais as pessoas se alimentam dentro desse formato novo da Matrix, mais elas se afastam do caminho verdadeiro de ascensão. E aí as coisas começam a fazer muito sentido e trazer respostas para o processo, porque a gente pensa assim, nossa, mas tem tanta gente despertando, o que é o movimento da New Age, do despertar, né? Onde algumas pessoas erroneamente dizem que a gente está passando para 5D ou, enfim, uma transição planetária, etc, etc. Sim, a transição planetária ela está acontecendo, mas ela não está nem na metade ainda. É só a gente olhar para o nosso país, para o nosso planeta, de todas as coisas que estão acontecendo, gente. A gente quem tem olhos que veja, né? Então a gente começa a enxergar que isso está muito distante de chegar a uma transição verdadeira para uma frequência mais elevada. O que acontece é que a gente tem realidades paralelas na Terra. A realidade que a gente está inserido agora é uma realidade dentro de uma dualidade muito grande, muito maior do que um gradiente de harmonia. A gente está aqui por algum motivo. O que separa as pessoas para elas irem para realidades que existem, realidades mais harmônicas no planeta Terra ou fora dele, é de fato
o gradiente de energia que essas pessoas têm, tá? Então, o que a nova era, ela vai começar a te trazer, né? Nossa, olha só quanta gente está despertando, olha só quanta informação que a gente tem, quanto acesso. Hoje a gente tem muito mais gente desperta do que há anos atrás, e isso é uma verdade. O ponto que faz a separação do joio e do trigo, e que aí a gente fala assim, muitos chamados, poucos escolhidos, ou até os percentuais que são trazidos por algumas pessoas, né? A menos de 2% tem um gradiente suficiente para serem resgatados, né? Que isso é uma metáfora. O que isso significa? Que o despertar ele é para todos, né? Então, muitos são chamados, todos são chamados, na verdade, a despertar. Tanto é que as informações hoje estão disponíveis de uma forma muito mais rápida. Só que o que acontece? Existem aqueles que despertam até um certo nível, que é aquele nível muito inicial, onde eu começo a entender, bom, a energia existe. Eu começo a me conectar com o yoga, dentro da forma postura corporal, não da filosofia de fato do yoga. Eu começo a me conectar com chakras, com cristais, com incensos, com banhos de ervas, cuidados com a energia, conexão com a natureza. Isso é um nível de despertar, onde eu busco de alguma forma trazer mais harmonia para a minha vida, porque a minha vida tá um caos. Beleza. Aí a gente tem um segundo nível de despertar, que já faz uma peneira grande, né? Tem gente que não acessa nem o primeiro nível do despertar, que é compreender sobre as energias, sobre olhar para o seu bem-estar. Então, nem olha e nem vai olhar para isso, é um índice muito grande de adormecimento e de alimentação de um padrão de escassez, de um padrão de reclamação, de um padrão de dualidade, de comparação, de matrix. Então, aí já tem uma peneira para o primeiro nível de despertar. Para o segundo nível de despertar, a gente tem outra peneira, que é uma peneira daquelas pessoas que começam a buscar o conhecimento, as buscadoras, né? E dentro dessa segunda peneira, a gente vai ter ali as pessoas que começam a estudar mais, a entender, bom, existem, isso aqui é uma matriz de controle, existem mundos, seres, realidades, frequências fora daqui. Isso aqui não é tudo que existe. E aí, claro, essas pessoas ao começarem a buscar, elas dependendo ali, aí a gente tem uma nova peneira, elas vão buscando mais profundo esse conhecimento. Só que aí a gente tem uma terceira peneira, que é entre as pessoas que ficam nesse conhecimento e aí a maioria delas se perde pelo ego, porque elas acham que o quê? Que saber que existe ET, que existe civilização, que alguém disse para elas que o nome do mentor delas é aqueles, que alguém disse para elas que elas fazem parte da civilização tal, ou que elas foram comandantes de não sei aonde, ou que, enfim, aquilo ali já faz com que elas acreditem que, bom, eu não me identifico com esse planeta, eu não me identifico com essa família, com esse sistema, eu sinto falta de algum lugar. E aí eu descobri que eu sou arcturiano, eu descobri que eu sou siriano, eu descobri que existe um mundo além disso aqui. E aí eu acabo entrando tanto nessa nova narrativa, nessa nova realidade, que eu começo a fazer um processo de holograma dentro do despertar. E aí o que essas pessoas em geral muito buscam, né? Também o vício das sensações, que é o quê? O que mais, gente, hoje dentro do mundo dos despertos faz mais sucesso? O que engaja mais? O que chama mais? Polêmica. Então é quando alguém fala de teoria da conspiração, de coisas sobrenaturais, ou que nem quais os vídeos, quais as coisas que mais engajam? O 3 Atlas lá, porque é uma base de não sei quem. Porque é OVNI, porque é ET, porque é não sei o quê. Aí a gente consegue ver o nível de consciência das pessoas, que está sempre buscando essa distração fora. Então alguém fala alguma coisa, elas já querem saber o que é. Por exemplo, tá? Essa semana eu compartilhei ali das pirâmides do Egito, onde teve uma festa eletrônica naquele lugar, né? E a gente sabe tudo que envolve isso, tudo que envolve uma festa eletrônica, tudo que envolve um processo desses, né?
E todas as energias, o Egito é um lugar extremamente dual. Então, dependendo do que você conectar ali a energia, ela vai se potencializar muito, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Então, assim, esse tipo de ritualística dentro de um lugar que é considerado histórico, sagrado e que é muito dual, ela vai potencializar a energia que você está colocando ali. Então, eu compartilhei isso com vocês, para vocês terem essa consciência. E aí, o que acontece? Muitos de vocês vieram me perguntar, mas o que isso significa? Mas quando eu compartilho sobre trabalho interno, vocês não vêm me perguntar, vocês não vêm se interessar. Por quê? Porque vocês querem saber da política. Comprei o microfone aqui, ó. Agora estão conseguindo me escutar? Hein? Não escuta? Ninguém escuta. Voltou? Olha aí, comprei essa porcaria desse microfone aqui que dizem que é ótimo. Não sei o que aconteceu que parou de funcionar. Mas enfim, vamos seguir o baile. Então, o que acontece? Eu postei esses negócios do Egito, várias pessoas vieram falar, né? Mas fala mais sobre isso, mas não sei o quê. Então, assim, é o que mais engaja, gente. É a distração. É vocês quererem saber sobre teoria da conspiração, quem que tá fazendo colheita, que hora que a colheita vai acontecer, será que eu vou conseguir, será que não sei o quê, ou, o que significa um portal no meio do nada? É isso que vocês estão interessados. Isso demonstra muito o nível de despertar que vocês estão. Porque lá dentro da comunidade, eu faço desde o início do ano, eu tenho feito trabalhos muito profundos com o pessoal. Que são trabalhos de protocolos ascensionais, de quebras de contratos, de liberação de questões internas, de um trabalho ascensional verdadeiro. Pergunta quantos que estão ali na comunidade que fazem. Dá pra contar nos dedos, gente. Pouquíssimos. Por quê? Porque essa galera, a maioria da galera não tá interessada nisso. A maioria da galera só está interessada em saber das teorias das conspirações, ou se faz parte do Comando Ashtar, ou como essa minha projeção dessa noite, que é o quê? Não, fazer meditar, fazer protocolo, fazer trabalho interno, olhar para dentro, quebrar contratos, seguir um caminho verdadeiro de ascensão. Isso é muito chato, leva muito tempo, né? Quando que eu vou tomar o meu psicotrópico aqui e vou saber o nome do meu mentor e vou saber qual sociedade eu pertenço, quando que eu vou estar conversando com os ETs? Sem entender, gente, que isso é mais um mecanismo de aprisionamento. Por quê? Porque leva vocês para fora. Então vocês estão cansados de marcar atendimento, de marcar sessão, vocês querem que a entidade diga para vocês o que vocês têm que fazer. Vocês querem que o Comando Ashtar venha resgatar vocês. Vocês querem que o Preto Velho diga pra vocês, isso aí, vocês estão fazendo o trabalho certo. Não, vocês têm que ir por esse caminho. Por quê? Nenhuma decisão vocês não conseguem tomar na vida de vocês. Vocês se distraem. Vocês se deixam levar pelo medo. Não tem soberania, não tem automaestria, não tem domínio espiritual. Por quê? Porque ainda estão focados no externo. Então essa outra peneira, que eu chamei de terceira peneira dentro do processo de despertar, que a grande maioria que desperta e que vai um pouco além fica. Porque faz milhões de cursos, busca milhões de atendimentos, quer alimentar um monte de vídeo de teoria da conspiração. Pergunta se essa pessoa se conecta com a natureza, se ela tem bons relacionamentos, se ela cuida dela mesma, se ela medita, se ela para centrar a mente,
se ela escuta o seu caminho interno, o seu coração, o seu discernimento para tomar suas decisões, ou se todas as suas palavras são baseadas em narrativas de terceiros, que alguém implantou, que alguém disse. Entendeu, gente? Então a gente vai para mais uma peneira que talvez seja esses menos de 2%. Que são essas pessoas que de fato vão ficar ali, das 4 pessoas que eu falei para vocês, que ficaram ali para fazer o trabalho. Que estão focadas de fato no seu processo ascensional e não nas distrações. Então existe um processo de amadurecimento espiritual, que é um amadurecimento que todos vamos passar, mas que talvez não nessa encarnação. Quantas vezes será que a gente tem que retornar? Quantas vezes será que a gente tem que... Quanto tempo será que a gente tem que se manter na barreira de frequência? Porque a gente não consegue se conectar nem com a gente mesmo, nem com o nosso discernimento interno, nem desenvolver a maestria interior, nem perceber, nem se perceber. A gente deixa as energias externas tomarem conta. O que é um quadro obsessor? Eu deixei uma energia externa tomar conta e se entrelaçar com a minha energia, por quê? Porque eu estava distraído, porque eu baixei a minha frequência, porque eu comecei a alimentar a desarmonia e eu não tomei consciência disso para reverter essa situação. Então eu achei muito interessante ontem que o Igor na live comentou, né, sobre sustentar a vibração. Então qual que é o novo pulsar? Cada vez mais a gente vai ter que fazer escolhas na nossa vida. Essas escolhas te direcionam para onde, gente? A gente vai continuar se distraindo, dizendo que a gente é do comando tal, é do não sei aonde, a gente vai continuar buscando ferramentas e conhecimentos para continuar alimentando essas distrações que projetam a nossa mente para onde? O poder está fora, não está dentro. Que projetam a nossa mente para onde? Para a dependência de uma validação externa ao invés do discernimento interno. Que projeta a nossa mente para onde? Para mais um nível da matriz de controle. Entenderam? Então, o amadurecimento espiritual, ele passa por esses lugares. Onde se eu quero, de fato, me libertar e não só quero ficar tendo sensações, porque isso gera sensações. O medo é um vício, como a colega falou ali. Então eu me alimento, eu fico buscando esses vídeos, essas teorias das conspirações, Por quê? Ou porque eu quero me sentir especial, ou porque eu quero saber mais do que os outros, ou porque eu alimento um ego espiritual. E na verdade, se você for olhar para os conhecimentos mais antigos de todos os seres que realmente trouxeram conhecimento do caminho da iluminação, eles nunca trouxeram nada disso. Eles sempre trouxeram um caminho do quê? Um caminho interno. Ah, mas aqui não funciona, no Ocidente não funciona, as pessoas não meditam. Não meditam por quê, gente? Porque é fora. Você passa horas da sua vida no Instagram, na rede social, no fórum, e você não consegue sentar 10 minutos para se conectar com seus pensamentos. A meditação, ela é sim extremamente importante. Por quê? Porque ela faz você se encarar. Ah, mas eu não consigo meditar, eu sou muito agitado. Você não consegue meditar, você é muito agitado porque você está com uma programação para isso. Você precisa treinar a sua mente para chegar num novo nível de consciência. E isso leva tempo, isso leva dedicação. Isso exige energia e exige você mudar o seu foco. Então, comece a se perceber, porque vocês têm muita dúvida, né? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô despertando? Será que eu tô no caminho da ascensão? Será que eu tô entre aqueles menos de 2% que vai conseguir sair daqui? Vocês ficam muito preocupados com isso. Mas comecem a olhar para a vida de vocês. Qual é a qualidade da vida de vocês? Se não tem qualidade a vida de vocês, se vocês não têm tempo para vocês
se vocês não têm prosperidade, se vocês não cultivam, se a maior parte dos pensamentos do dia de vocês é uma preocupação, é um medo, é uma escassez, então existe um grande trabalho para fazer aí. E é nisso que vocês têm que focar. Porque eu vejo muitas pessoas relatando os mais diversos problemas da vida. Só que são as mesmas pessoas que não param para olhar para a vida delas e mudar a perspectiva. Eu paro para assistir um pôr do sol, para ouvir o canto dos pássaros, para contemplar a vida, para agradecer, para cultivar sentimentos bons. Eu paro para me escutar, ou eu tô sempre com foco nesse externo. Então isso já diz muito de qual é o nível de despertar. O que eu fico buscando quando eu vou buscar o conhecimento espiritual? Eu fico buscando quem me diga de qual egrégora que eu sou, de qual linhagem que eu sou, qual é o nome do meu mentor, qual é não sei o quê? Ou eu realmente busco um caminho que me liberte e que eu consiga alcançar a automaestria? E, gente, eu vou repetir aqui uma frase que eu tenho falado muito para vocês. Mais importante do que ir rápido é ir pelo caminho correto. Então, lá antigamente, o budismo, a yoga ancestral tentou nos ensinar isso, né? Tudo é divino. Tudo faz parte do divino. Então, eu preciso sair dos apegos e aversões. Porque aquilo que eu tenho aversão também é uma forma do divino se manifestar. Às vezes desarmônica, que eu não preciso compactuar, mas eu não preciso entrar numa dualidade. Eu não preciso alimentar uma distorção de separação. Porque cada vez que eu projeto a minha consciência para isso, eu tô nutrindo o quê? A dualidade, a separação. Então eu começo a direcionar minha consciência para sair desses apegos e aversões, do muito bom e do muito ruim. Eu começo a entrar numa guiança do caminho do meio, que é, antes de apontar o dedo para fora, olhar para mim, o que esse espelho externo está me mostrando, o que eu tenho que aprender com isso, o que essa situação desafiadora está me ensinando ao invés de estar sempre me lascando. Como está o cultivo dos meus pensamentos? O quanto de fato eu estou só olhando para falta e não estou apreciando e sendo grata e desfrutando do que eu tenho agora, porque eu só consigo ter mais se eu consigo desfrutar daquilo que eu tenho hoje. Então Buda, vocês sabiam que Buda era yogi? Os primeiros mestres de Buda foram yogis, lá da Índia. E depois Buda se desconectou do yoga porque ele entendeu que ele precisava seguir o próprio caminho dele. E ele chegou num ponto de consciência, que é a consciência da iluminação, que é o vazio. E quando ele fala vazio, ele não está falando em, eu fui lá para a nave tal, eu fui lá para o comando X, ou eu fui lá para o paraíso. O vazio, gente, é esse lugar de harmonia, onde você é tudo e ao mesmo tempo é nada. Onde você consegue se integrar com todas as consciências, sem polarizar. Onde você se torna o todo. Eu demorei, tá, gente? Eu tô há muitos anos na caminhada. Muitos anos mesmo. E eu demorei para ter essa maturidade espiritual. Não foi de um ano para o outro, não foi de 2 anos para o outro, foi bom tempo. Que é o quê? A gente entrar nesse caminho do meio. A gente entender que a minha família ou não sei quem não é melhor nem pior do que eu. Que eu não sou melhor nem pior do que ninguém.
que eu não sou superior e nem inferior a nada. Nem às pessoas, nem aos animais, nem à natureza e nem aos guias e mentores espirituais, não importa que nível eles estejam. Somos todos parte de uma mesma fonte. Esse é o vazio. Quando eu consigo me integrar com essas consciências, entendendo a impermanência, ou seja, eu sou tudo e eu sou nada, me liberando desses apegos e aversões, eu começo um caminho de maturidade espiritual. Eu começo a enxergar a beleza na minha experiência atual e não negar essa experiência atual. E não demonizar esse corpo. E não achar que esse planeta é uma prisão. Mas eu começo a fazer o meu próprio caminho harmônico onde quer que eu esteja. Não tem mais quem me domine, entende? Quando eu tenho segurança de mim, quando eu tenho alinhamento com a minha consciência, quando eu estou conectada com o meu discernimento interno, que isso desenvolve a maturidade espiritual e leva tempo, então eu estou num caminho de ascensão verdadeiro. Então eu posso permear qualquer realidade, viver qualquer experiência e ao mesmo tempo ser livre. Porque eu não tenho apegos e aversões. Entendeu? Só que agora vocês me digam quantas pessoas estão interessadas nesse caminho. Talvez aqueles menos de 2%. Então não, gente. Esse trabalho não é para todos. Esse trabalho é somente para aqueles que realmente querem fazer o caminho de ascensão verdadeiro. Aqueles que querem continuar se distraindo, vão continuar se distraindo. Só que a distração, ela cobra um preço. Porque se você está se distraindo, alguém não está se distraindo. Alguém está manipulando a sua distração. Sabe aquela flechinha assim que pro cachorro com a salsicha que tá ali distraindo o cachorro enquanto outras coisas estão acontecendo? É o pão e circo. Por isso, gente, eu resolvi compartilhar essa projeção que eu tive essa noite com vocês. E quem não entrou depois, assiste o início da live onde eu contei. Porque isso ficou muito claro para mim. Que o ponto não é falar para todo mundo. O ponto não é tentar despertar todo mundo. Mas auxiliar verdadeiramente, com integridade, aqueles que realmente querem seguir o caminho verdadeiro. E abrir mão das distrações. Porque todas as coisas, elas são manifestadas com o tempo. O desenvolvimento da mediunidade, os acessos a consciências superiores, a manifestação, o poder de cocriação. Mas isso é uma consequência do seu trabalho interno. Quando isso vem muito fácil, é um holograma. É um holograma, é uma distração, é um estar. Tá? E esse é o trabalho que eu tento trazer em todos os trabalhos que eu realizo. Esse é o novo pulsar do relembrado da consciência espiritual. Quando eu falo nível 1, integração com as hierarquias terrestres, é a gente começar esse trabalho de limpar todas essas reencarnações holográficas, todas essas distrações, todos esses hologramas, todos esses contratos que a gente firmou, consciente ou inconscientemente, que nos mantém dentro desse lugar, desse despertar raso. Então, gente, aí que a gente entra nesse entendimento, né? Poucos chamados, aliás, muitos chamados, poucos escolhidos. É o despertar do despertar, ou seja, o despertar é para todos, a ascensão é para poucos. Eu sei que muita gente aqui vai escutar, vai refletir e talvez comece a trazer esse discernimento para sua vida. Mas a grande maioria vai achar chato. A grande maioria tá com a cabeça, tá com a mente tão programada nessa distração, nesse externo, nessas teorias da conspiração, naquilo que não acrescenta nada na sua vida, mas que gera o quê? Sensações,
principalmente emocionais, porque a gente é aprisionado pelo sistema endócrino, que vai continuar buscando essas distrações. Então é muito fácil ter um auditório cheio quando a gente está alimentando as pessoas daquilo que elas mais querem, porque elas têm uma programação para isso. Se sentir especiais, se sentir vistas, se sentir diferentes, se sentir parte. Mas o caminho verdadeiro te faz abdicar de tudo isso. Você não é especial, você não é diferente. Mas ao mesmo tempo, só por ser quem você é amado. Porque você, em essência, é amor. E não as coisas que você faz são validadas. Ser quem você é, em essência, é amor. Esse é um caminho para poucos. E é um caminho que a gente precisa escolher. Eu quero continuar indo, me colocando em lugares, ou até depois daqui. Eu quero ir para frotas, para estruturas que continuam alimentando pesquisas genéticas, dualidade, etc. Tudo isso faz parte da experiência bariônica da dualidade. Mas eu quero continuar nesse lugar ou eu quero realmente um caminho de iluminação, um caminho de ascensão verdadeira? Um caminho de retornar à consciência una, que é o caminho que os grandes mestres nos trazem. E se eu quero esse caminho, eu preciso abdicar desse outro lugar. Porque esse caminho, ele não combina com toda essa dualidade. Só que essa dualidade, ela não está fora, gente. Ela começa dentro de nós. Toda a dualidade que eu alimento. Tá certo? Então é isso, povo. Essa foi a consciência de hoje, né? Que eu queria passar para vocês. Que bom que alguns conseguiram despertar a partir disso, né? O despertar do despertar. E vamos ver o que vocês falaram aqui. Bom, é isso, tá, gente? Vai ficar gravado aqui no perfil para vocês reassistirem. E para quem realmente sente o chamado e quer começar a trilhar esse caminho, que é um caminho interno, tá? Eu não vou passar para vocês subterfúgios, eu não vou passar para vocês distrações. É um caminho chato. Tem que sentar para meditar, tem que refletir sobre a vida, tem que se purificar, tem que fazer trabalho interno. É chato. Quem tiver a fim de fazer o caminho chato, mas que é o caminho realmente que te leva para um lugar de maestria interior e não de distração externa, recomendo para vocês o Relembrar da Consciência Espiritual, que vai ser nesse final de semana. As inscrições finalizam nessa sexta-feira. Eu sei que muita gente tá a fim de fazer e ainda não deu o sim ali, porque acaba se enredando com a mente, se auto-sabotando, arrumando um monte de distrações, mas cada um tem seu tempo. E na verdade, assim, eu tô aqui para falar para aqueles que realmente querem fazer o caminho e não para aqueles que não querem. Então você tem que escolher, não sou eu que tenho que escolher. E não sou eu que tenho que convencer vocês. Vocês têm que escolher. Eu tô aqui para ser um canal daquilo que realmente eu vivo, não só nessa existência, mas em outras, que eu acredito e que eu transmito. Se vocês querem se conectar com o meu canal, com o de outras pessoas, essa é a escolha de cada um, entende? O ponto é, que caminho você quer escolher para sua jornada, tá? Então fica aí o convite, fica a consciência, o convite. E nos vemos, para quem escolher, então, sábado e domingo, no Relembrar da Consciência Espiritual nível 1, reformulado, reformatado, atualizado, e vai ser tanto online quanto presencial. Então, quem quiser fazer presencial, a gente vai ter, ainda tem vagas para fazer, vai ser em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
E quem quiser fazer online, de qualquer lugar do mundo, pode fazer também, tá? Também vai ser transmitido ao vivo, tá? Quem já fez e quer fazer a ressintonização nessa nova frequência, pode reciclar, também tem um desconto bem interessante ali, tá bom, gente? Era isso que eu queria passar para vocês. Tenham um ótimo restinho de semana aí. E vamos, que o trabalho é grande, né? Até mais!